Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui nossa segunda aula de Química do segundo ano, onde a gente vai fazer primeiramente a correção do exercício que eu passei para vocês na última aula. Então, a primeira questão foi a seguinte: quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo dessa substância? Então, nós temos aqui saturadas, subsaturadas, somente saturadas, insaturadas diluídas, somente supersaturadas e insaturadas concentradas. Então, na explicação passada, nós vimos o quê? Que a única solução que forma o corpo de fundo, ela é a solução saturada, pois saturada, ela já contém a capacidade máxima de soluto dissolvido, e se a gente colocar mais o soluto naquela solução, ele vai se precipitar e vai ficar lá no fundo do recipiente, formando exatamente esse corpo de fundo. Então, resposta correta para essa primeira questão, ó, letra B, somente saturadas, ok? Então, dá para ver claramente que, pela explicação, pelo que a gente viu, né, não pode ser nenhuma dessas outras alternativas, certo? Agora vamos à questão 2, ok? Olha só, gente, voltando aqui na questão 2, então nós temos aqui o gráfico, certo? Para a gente analisar, e a questão diz o seguinte, ó: considere a curva de solubilidade a seguir. Daí, a primeira pergunta: explique o que é solução insaturada e indique quais são as insaturadas no gráfico. Então, nós vimos que soluções insaturadas são aquelas que apresentam capacidade de massa dissolvida menor do que o coeficiente de solubilidade, certo? Então, ó, a primeira resposta: soluções insaturadas são aquelas cuja massa dissolvida é menor que o coeficiente de solubilidade a determinada temperatura, certo? Então aqui, soluções insaturadas. E pelo exemplo que a gente viu, nesse gráfico aqui, como ele é um gráfico ascendente, ou seja, crescente, nesse caso aqui, as soluções insaturadas são aquelas que ficam abaixo da curva. Então, nesse caso aqui, para essa resposta, as soluções insaturadas são as soluções F e a G. Insaturadas F e G, certo? E agora vamos a outra pergunta, certo? Como seria possível transformar a solução F em uma solução saturada? Ok? Olha só, gente, para essa segunda pergunta, nós temos aqui duas possíveis respostas. Seguinte: a primeira, adicionando massa de soluto até atingir o coeficiente de solubilidade na mesma temperatura, certo? Já que no caso a solução F está aqui embaixo, né? Então, se a gente adicionar esse soluto, ela vai conseguir chegar a atingir a curva para ser saturada. Ou também pode acontecer o quê? Reduzindo a temperatura e mantendo a massa do soluto constante, igual, até atingir a curva de solubilidade. Ou seja, ou eu posso adicionar massa, né, ou eu posso diminuir, no caso aqui, ó, a temperatura. Se for diminuir a temperatura, também ela tende
aqui, ó, a chegar à curva de solubilidade e, portanto, se tornar uma solução saturada, ok? Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre concentração, certo? Concentração, a gente vê muito, por exemplo, quando eu vou colocar açúcar no café. Se a gente coloca um pouquinho de açúcar, nós dizemos que ele está menos concentrado ali, para a parte do açúcar, né? Um pouco mais amargo. Se eu coloco mais açúcar no café, ele vai ficar mais doce, então, para a parte do açúcar ele está mais concentrado aí. A gente vê também em detergentes, em sabões líquidos que passam aí na televisão, né? Sabão concentrado, certo? A gente também fala de concentração muito com relação aos remédios, certo? Remédios geralmente que são líquidos, tem lá miligramas por ml, 50 miligramas por ml, 100 miligramas por ml. Então isso também faz parte da concentração comum, concentração em massa que a gente vai estudar agora, certo? Então vamos ver agora concentração e também consequentemente a gente vai falar um pouquinho sobre densidade, ok? Pronto, gente, olha só. Estou aqui só com uns remédios aqui, dipirona, só para vocês verem aqui, ó, dipirona, a concentração dela 50 miligramas por ml, ok? E nós temos aqui outro remédio, fosfato sódico, concentração 3 miligramas por ml, ok? Certo? Hoje em dia também está se falando muito na parte de concentração quando a gente vai preparar uma solução de água sanitária. Se a gente coloca mais ou a menos aí, no caso, para higienizar as superfícies que a gente está usando muito nesse tempo, né, de pandemia, ok? Então nós temos aqui concentração comum, a gente vai indicar por C, é a quantidade de soluto distribuída em determinada quantidade de solução, certo? Então nós temos aqui a formulazinha. Concentração é igual a massa dividido por volume. M é a massa, só que é a massa do soluto, e V é o volume, que é o volume da solução. Viu, gente? Então aqui, M é a massa, V é o volume. As unidades de concentração são gramas por litro, miligramas por litro, quilogramas por litro. No caso aqui dos remédios, né, como é uma quantidade menor, a unidade dessa concentração é miligramas por ml, ok? Nesse caso, o que a gente vai estudar mais vai ser essa aqui, ó, que é a gramas por litro. Temos aqui um exemplozinho para a gente aplicar aqui a fórmula, diz o seguinte: considere 200 ml de uma solução aquosa na qual foram dissolvidos 4 gramas de NaCl. Lembrando que NaCl é Cl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Qual é a concentração da solução em gramas por litro? Então vamos ver o que é que a gente tem no problema. 200 ml, no caso esse 200 ml, gente, vai ser o volume da solução, que vai ser o nosso V. V é igual a 200 ml de uma solução aquosa na qual foram dissolvidos 4 gramas de NaCl. Esse 4 gramas vai ser a nossa massa, a massa do soluto, que no caso o soluto aqui é o sal de cozinha. M é igual a 4 gramas. A pergunta foi, qual a concentração da solução em gramas por litro? Então quer saber a concentração C, só que está pedindo, gente, olha só, em gramas por litro, certo? Que é em gramas por litro. Então nesse caso aqui a gente tem que estar muito atento às unidades, né, do que foi dado para a gente. A massa está certo, ó, 4 gramas. Está na unidade aqui, gramas, está na unidade da concentração. Só que o volume, ele nos deu 200 ml e ele quer a concentração em litro, gramas por litro. Nesse caso aqui, antes de calcular, antes de jogar na fórmula os valores, para a gente descobrir o valor da concentração, eu vou ter que fazer a transformação de ml para litro, como a gente já viu. Então aqui, ó, se eu quero transformar ml para litro, eu vou pegar e vou dividir esse valor por quanto? 1000, certo? Então, 200 dividido por 1000. Como eu já disse a vocês, nesse caso aqui, ó, a gente não precisa fazer a divisão, é só movimentar a vírgula. Coloco aqui o 200. Já que eu estou dividindo por 1000, a vírgula vai deslocar 3 casas para onde? Para a esquerda ou para trás.
Então a vírgula está aqui, ó, depois do número 1, 2, 3. Então, ó, ficou aqui 0,2 litros. Esses dois zeros que está aqui depois não importa para a gente, não altera em nada. Então significa que 200 ml é a mesma coisa que 0,2 o que? Litros. Agora sim eu posso jogar na fórmula. Concentração é igual a massa dividido por volume. Então concentração é igual a nossa massa, 4 gramas, dividido pelo volume, 0,2 litros. Olha só, 0,2. Olha só, gente. Nós estamos fazendo aqui a divisão de um número inteiro por um número decimal. Nesse caso aqui, como o número decimal tem apenas uma casa decimal, que é um algarismo após a vírgula, para ficar mais fácil a divisão para a gente elimina essa casa decimal. Como é apenas uma casa decimal, para eliminar essa casa eu multiplico todos os dois números, o de cima e o de baixo, por 10, certo? Então, ó, se eu fizer 4 vezes 10, aqui vai dar 40, e aqui 0,2 vezes 10, como aqui é vezes 10, ó, só movimenta uma casa para a direita, nesse caso aqui. 0,2 vezes 10, olha só, a vírgula está aqui, vem para cá. Então ficou quanto? 2. Então, quando a gente for fazer a divisão, 40 dividido para 2, vai ser o mesmo resultado que 4 dividido para 0,2. 40 dividido para 2 dá quanto? 20, não é isso? 20, aí a unidade vai ser o que, ó? Gramas por litro. Gramas por litro. Isso significa que nessa solução aqui, cada litro dessa solução contém 20 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, certo? Então nós temos aqui um exemplo de concentração. Lembrando também, gente, que essa fórmula eu tenho aqui 3 incógnitas. Sempre vai ser dado 2 valores para a gente descobrir um terceiro. Podia ser dado concentração e volume para descobrir a massa. Podia ser dado concentração e massa também para descobrir o volume. Qualquer um dos 3 valores eu posso descobrir com essa fórmula, certo? E agora também a gente vai falar um pouquinho sobre a densidade, ok? Olha só, gente, falando aqui agora sobre densidade, que ela também é conhecida como densidade absoluta ou massa específica. É a razão entre a massa da solução e o volume da solução. Gente, a forma é bem parecida com a da concentração. Só que como a gente viu lá na concentração, a massa é só do soluto, certo? E nesse caso a densidade, a massa é da solução e o volume é da solução. A unidade da massa vai ser em gramas e o volume vai ser ml ou centímetro cúbico. Que a gente viu que em 1 centímetro cúbico, né, corresponde também a um volume de a capacidade de 1 ml. A mesma coisa. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa que em 1 ml é a mesma coisa que 1 grama de água, ou seja, 1 ml pesa 1 grama de água. Ou que em 1 centímetro cúbico, um cubinho de 1 centímetro de lado, pesa 1 grama de água, certo? Já o óleo, por exemplo, o óleo, a densidade do óleo é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Densidade do óleo, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do óleo é menor que a da água. O óleo é menos denso. É como se eu pegasse 1 litro de óleo e 1 litro de água e fosse pesar, né? 1 litro de água ia pesar 1 kg e 1 litro de óleo ia pesar 800 gramas, porque ele é o que? É menos denso, então isso ele pesa menos. É aquela história que a gente já viu falar muito, que o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Os dois pesam a mesma coisa, 1 kg, é claro. Porém, o chumbo é muito mais denso que o algodão. Para você ter ideia, 1 kg de chumbo vai ser uma quantidade bem pequena e já vai dar 1 kg. Para a gente fazer 1 kg de algodão vai ter que ser um volume bem grande de algodão. Ok? Então nós temos aqui um exemplo que nós temos
os mesmos elementos do exemplo da concentração. Olha só, qual é a densidade de uma solução formada por 200 ml de água, a qual se adicionou 4 gramas de NaCl. Então, o nosso volume aqui, 200 ml, ok? Agora, nesse caso aqui, gente, ó, o volume da solução continua sendo 200 ml, quando a gente adiciona 4 gramas de sal. Agora, a massa vai ser o seguinte: esses 200 ml de água correspondem a 200 gramas de água também. Então, vai ser, nesse caso aqui, a massa da solução, vou botar aqui, ó, massa da solução, vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Massa do soluto, 4 gramas. Massa do solvente, como eu disse a vocês, esses 200 ml de água pesam 200 gramas. Então aqui, ó, 200 gramas. Então quer dizer que a massa da solução vai ser 204 gramas. Ok? Então, se eu tenho a massa da solução agora e o volume da solução, que não vai mudar, ele se dissolveu, eu posso calcular agora, ó, a densidade, certo? Então, densidade é igual a massa da solução sobre volume da solução. Densidade é igual a massa 200 ml. Então, aqui, ó, fazendo a divisão, 204 por 200, olha só, 204 dividido para 200, né? Então 200 cabe apenas uma vez no 204, né? Dá 1, 1 vezes 200, 200 para 204, sobra 4, né? Então aqui, como 4 é menor que 200, não dá para dividir, o que a gente faz? Acrescenta o zero e coloca a vírgula aqui no quociente, no resultado. Porém, eu tenho 40 dividido por 200, o 40 ainda é menor do que o 200, ainda não dá para dividir. Então, mais uma vez, acrescento outro zero e aqui no quociente, ó, acrescento um zero também, certo? Agora sim, ficou 400 dividido por 200. Então, 200 cabe quantas vezes no 400? 2 vezes, ó. 2 vezes 200, 400 para 400, nada. Então, nossa resposta, densidade é igual a 1,02, olha a unidade, a massa, gramas, certo? Gramas por o volume, ml, certo? Toda vez que vocês calcularem concentração, densidade, o que for, não esqueçam de colocar a unidade final, certo? Gramas por ml nesse caso aqui, ok? Agora eu vou passar umas questõezinhas para vocês tentarem aí em casa, ok? Pronto, gente, ó, temos aqui essas duas questõezinhas para vocês tentarem aí, bem simplesinha, bem parecida com os exemplos que a gente viu, certo? E vocês tentem, na próxima aula a gente corrige. Valeu, até mais para vocês.